Saúde os irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Irmãos, que alegria, mais um dia do Senhor, nós estamos reunidos aqui para celebrar o seu nome, e mais ainda hoje que é o aniversário da nossa Sociedade de Homens, a UPH. Então, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, e desta vez o título da série é Novos Céus e Nova Terra. Esta série ela vai abordar exatamente o estado final dos crentes. Como será o nosso estado final daqueles que são chamados por Cristo, que são salvos em Cristo Jesus? Na verdade, essa série ela constitui de exposições bíblicas feitas no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo número 21 e Apocalipse número 22. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo, no capítulo de número 21. Hoje nós estaremos expondo apenas os 3 primeiros versos do capítulo 21. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 21 e vamos ler os versos números 1 a 3. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir a graça de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta e feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos da Tua Palavra, Senhor, mais uma vez, mais um domingo. E entendemos que esse é um texto não tão fácil de compreender, Senhor, mas é a Tua Palavra inspirada. E por isso nos aproximamos com total humildade e submissão a ela, Senhor. Queremos que ela seja a Tua voz nesta noite, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga conforto à nossa alma, que o Senhor traga entendimento às nossas mentes, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo e que nos traga conforto, Senhor. Assim nós rogamos a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma terra sem corrupção, uma terra sem poluição, sem pecado, ou maldições advindas do pecado, qualquer tipo, como o cansaço pelo trabalho, entre outras. Uma terra onde reine a paz total entre todos os homens. É possível uma terra como esta? A resposta bíblica para isso é sim, é possível. E esta terra, este cosmos, este universo, é tratado aqui nas Escrituras como novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. Uma terra singular. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,13, ele diz: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a nossa esperança. Por isso que nós abrimos para começar, iniciar essa série de mensagens sobre novos céus e nova terra. Então, como sempre faço no início de uma série de mensagens, eu queria apresentar para vocês algumas razões porque nós devemos aprender e entender como é o novo céu e nova terra. A primeira razão é porque a igreja atual, ela precisa olhar para a esperança, para o brado de vitória. Nós vivemos dias difíceis, dias de corrupção, dias de frustrações, muitas vezes com a instituição eclesiástica, entre muitas outras coisas. E nós precisamos olhar e visualizar a esperança que está diante de nós, ou seja, a nossa pátria futura, para onde nós devemos ir. A segunda razão é porque hoje é o aniversário da UPH e eu pensei que o mote da UPH termina exatamente dizendo céu, apontando exatamente até chegar no céu. Eles vão ali se manter unidos, fraternalmente. E a outra razão é porque o Senhor ele ensina os seus obreiros e pregadores a pregar todo o conselho de Deus. E se os irmãos lembram, eu já fiz algumas séries de exposições aqui na igreja,
e nós expomos no livro de Gênesis, expomos o livro que é um livro do Pentateuco, depois nós expomos no livro de Ruth, que é um dos livros históricos, depois expomos Abacuque, que era um dos livros proféticos, depois expomos Coríntios, uma das cartas de Paulo, já fizemos a exposição em Marcos, que é um dos evangelhos, e faltava então ainda a exposição no livro de Apocalipse, que ainda não havíamos feito. Então, e a última razão, porque eu decidi fazer uma série, né, e conversei com o pastor, ele apoiou, e fazer uma série de exposições sobre o Novo Céu e Nova Terra, é porque esse assunto é muito importante para o cristão, para todo crente. Porque, na verdade, é importante. Porque ele molda a sua concepção de onde você vai passar a sua eternidade. Anthony Hockman, por exemplo, ele aponta que muitos dos cristãos de hoje pensam que, na verdade, vão passar a eternidade em um lugar, no espaço, trajando vestes brancas, tocando harpas, cantando hinos e pulando de nuvem em nuvem, enquanto fazemos qualquer outra coisa. Alguns pensam que o céu e a terra vindoura, ela vai ser mais ou menos assim, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa como anjinhos aí dos filmes. E a Bíblia nos revela uma coisa bem diferente disso. Em segundo lugar, este assunto ele está intimamente ligado ao plano de redenção, à doutrina do pacto, como nós cremos. Daqui a pouco nós vamos tratar um pouco sobre isso. Todo o plano de redenção do Senhor, em dar sua vida em favor do seu povo, em comprar para si povos de todas as tribos, línguas e nações, culmina exatamente na terra, na nova terra, no novo céus e nova terra. E em último lugar, porque como nós vamos entender algumas passagens do Antigo Testamento, irmãos, quando nós lemos? Quando lemos, por exemplo, Isaías 11:6, que diz: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão novo, o leão, o novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. Como entender uma terra onde os animais selvagens vão caminhar com as suas presas em total harmonia? Como entender essa terra que o profeta Isaías profetizou? Essa terra só encontra cumprimento em novos céus e nova terra. Por isso é importante entendermos isso. Antes de adentrarmos ao texto aí, ao primeiro versículo, eu gostaria de chamar a sua atenção a alguns detalhes que vai nos ajudar na compreensão do livro de Apocalipse como um todo. Eu quero que você preste bastante atenção. Em primeiro lugar, para nós entendermos Apocalipse, nós precisamos entender que o livro todo de Apocalipse, ele está organizado em 7 sessões paralelas. Essas sessões paralelas, elas narram desde a primeira vinda de Cristo até o juízo final. Então, as 7 sessões divididas. A última dessas sessões, que é a que encontra o nosso texto aqui, começa no capítulo 20 e vai até o capítulo 22. E nesta última sessão, parece que o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele se estende um pouquinho mais. Ele fala, então, que nós vamos ter aqui uma ressurreição, nós vamos ter o juízo final, e depois nós temos o fim final. No capítulo 20 ainda ele fala que aqueles que não são achados escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo. Mas então, e aqueles que não são lançados no lago de fogo? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida? Para onde eles irão? E então o apóstolo João ele continua no capítulo 21 e 22 para narrar os novos céus e a nova terra. Exatamente para onde eles irão, irmãos. Esta sessão de Apocalipse, esta última sessão, ela é singular por conta disso, porque ela se estende contando um pouco mais acerca de como vai ser o nosso futuro, onde nós estaremos e como será esse futuro. Uma outra coisa importante para entendermos o livro de Apocalipse é que ele dota e ele utiliza-se de vários simbolismos. E esses simbolismos que o livro de Apocalipse utiliza são simbolismos do Antigo Testamento. A todo tempo, o autor, o apóstolo João, ele está usando de simbolismo do Antigo Testamento. Ele fala, por exemplo, em alguns capítulos anteriores, da Babilônia. Mas nós sabemos que a Babilônia já caiu bem antes lá no Antigo Testamento. Mas ele usa aquele como sendo um símbolo para explicar e passar alguma informação. Então, quando estivermos olhando para o texto de capítulo 21, temos que atentar para isso, para o simbolismo e atentar para como esses termos eram utilizados no Antigo Testamento. Então, entendendo isso agora, podemos entrar no nosso texto. E eu gostaria então de entrar nesse texto respondendo à pergunta:
o que haverá na vida por vir? O que haverá, então, neste novo ambiente em que nós vamos morar, em que os cristãos que foram chamados pelo Senhor, aqueles que foram eleitos em Cristo, aqueles que foram salvos, o que vai haver neste lugar? E aí o versículo número 1 vai nos dizer que vai haver uma terra santa. O versículo 2 vai nos dizer que vai haver ou vai existir uma cidade santa. E o versículo de número 3 vai nos dizer que vai existir uma presença santa. Então, que nós possamos refletir sobre esses três momentos, pelo menos os três versículos iniciais. A existência de uma terra santa, uma cidade santa e uma presença santa neste lugar por vir para onde nós iremos, que é o destino final de todos os crentes. Então, vamos olhar o primeiro verso. O apóstolo João, então, ele aponta para uma visão. Ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A primeira pergunta que nós devemos fazer a esse texto é o que o apóstolo João quis dizer com novo céu e nova terra. Como nós já vimos, Apocalipse dota de um simbolismo que utiliza figuras aonde? Do Antigo Testamento. Então, onde no Antigo Testamento nós vemos a expressão novo céu e nova terra? Pelo menos em 3 lugares, e todos eles no profeta Isaías. E eu queria convidar você a deixar sua Bíblia marcada e ir comigo para Isaías, capítulo número 51, verso de número 15 a 16. Isaías, capítulo número 51, versos de números 15 a 16. 15 e 16. Isaías 51, versos 15 e 16. Diz o seguinte, só para ambientar os irmãos do contexto, o profeta Isaías está confortando o povo de Israel, que provavelmente estava cativo, e ele mostra que ainda há esperança para o povo de Israel nesse texto. E nessa parte, 15 e 16, ele diz: pois eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te projeto com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Nota, irmãos, a semelhança das palavras utilizadas pelo apóstolo João em Apocalipse 21 e as palavras utilizadas pelo profeta Isaías. Ele fala de águas que estão bramindo, apontando para o mar, que aparece no primeiro verso. E ele fala também de fundar novos céus e nova terra. Era uma promessa de Deus já no Antigo Testamento. A terra tão chamada, tão falada no Antigo Testamento. Mais à frente, ainda em Isaías, no capítulo número 65, algumas páginas à frente, capítulo 65, verso 17, ele diz então: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Veja como nesse texto também é semelhante ao que o apóstolo João diz. O apóstolo João diz: porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E aqui ele vem dizer que não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Essa expressão para memória aqui não é que a gente não vai se lembrar de nada, mas a ideia aqui é exatamente que ninguém vai ter, não vai ter nada naquela terra que lembre a terra anterior, a terra que passou, que já passou. Mais à frente, ainda no capítulo 66, verso número 22, nós temos o termo novamente sendo dito. E ele vai dizer, ao finalzinho do livro de Isaías, ele diz: porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. No finalzinho do livro de Isaías, então, ele usa uma analogia. Assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, o Senhor vai criar novos céus e nova terra. Assim como eles estarão diante de mim, o povo de Israel vai estar também diante de mim. E a outra vez que aparece na Bíblia Sagrada a expressão novo céu e nova terra é o texto de 1 Pedro 3,13, quando ele fala da promessa. Nós, porém,
segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esperamos a promessa, irmãos. É claro que o apóstolo Pedro, assim como o apóstolo João, entendia que existe uma promessa de uma terra. E essa promessa, irmãos, da terra, ela está diretamente ligada à forma como Deus se comunica com o homem. Segundo a nossa confissão de Westminster, ela nos diz que Deus dotou de uma complacência, condescendência, a expressão é essa. E então se relacionou com o homem através de um pacto. E este primeiro pacto é chamado de pacto das obras. E neste primeiro pacto das obras, ele fala da terra. Ele coloca Adão então na terra e diz a Adão então: sujeitai e dominai a terra. E Adão então tinha toda a terra para ele, para que ele pudesse cuidar e dominar dela. Mas então o pecado vem e mancha isso tudo. E quando o pecado vem e mancha isso tudo, o que acontece? O Senhor diz para Adão que a terra agora vai ser inimiga dele. Ele não terá mais a terra, porque agora ele vai ter que suar, ele vai ter que trabalhar, porque a terra vai ter abrolhos e espinhos. Mas então vem a aliança da graça, irmãos, o pacto da graça, que manifesta-se ali mesmo, que viria um da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa aliança da graça é manifestada durante toda a Escritura. Em Abraão, em Noé, por exemplo, toda a terra é destruída, que está aquele mal. E começa então a nova terra. E ele diz: crescei e multiplicai novamente. Mas a terra já não é mais a mesma, como na primeira vez para Adão. Então Deus, em Abraão, concentra todo o povo da aliança. E diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por exemplo, Gênesis 17:8 diz: dar-te-ei a tua descendência, ele falando para Abraão, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. É interessante, irmãos, que ele diz que vai dar a Abraão a terra em possessão perpétua, para sempre, aos descendentes de Abraão. Mas em Hebreus 11, 9 e 10, ele vai nos dizer: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas de Isaac e Jacó, herdeiro com ela da mesma promessa. Qual era a promessa? Da terra. Porém, ele aguardava, diz Hebreus 11, 10, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus vai nos dizer que o próprio Abraão, que entendia a promessa, ele apontava para essa promessa e o cumprimento dela, numa cidade edificada pelo próprio Deus, onde ele é o arquiteto e o edificador. Moisés então vem e manifesta essa aliança da graça, fazendo o quê? Criando a lei para que a terra fosse governada. Davi então vem e mostra que um rei pode governar aquela terra. Cristo vem então e consuma tudo isso aí, chamando os verdadeiros filhos de Abraão. E é nesse momento, irmãos, que em Romanos nós vamos ver que Romanos vai dizer que vai citar o texto de Abraão e vai dizer que Deus prometeu a Abraão, na verdade, toda a terra. Em Romanos 4:13. Ele cita a promessa de Abraão, mas ele aponta toda a terra, porque todos aqueles que são chamados pela fé são filhos de Abraão. Ora, irmãos, o próprio Jesus disse que os mansos, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a terra faz parte da promessa de Deus, ela está diretamente ligada com a consumação da promessa e do pacto da graça que o Senhor fez com os seus filhos. Um dia, certamente, nós herdaremos uma terra, mas não será uma terra corrompida, será uma terra sem pecado. E é exatamente sobre isso, irmãos, sobre novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra, ela já passaram. Alguns irmãos podem dizer que, na verdade, vai ser tudo destruído aqui, como alguns luteranos acreditam. E que, na verdade, nada do que tem aqui vai existir, nada dessa terra, nada da criação de Deus, que Deus criou da primeira vez, vai existir. Esse novo céu e nova terra vai ser totalmente desconexo. Eu penso diferente, irmãos, como o pensamento
de uma linha mais reformada, que, na verdade, a terra ela vai ser redimida, a terra ela vai ser renovada. Assim como os cristãos, eles são redimidos, através da redenção de Cristo Jesus, eles se tornam, então, nova criatura, a terra, então, vai se tornar uma nova terra, novos céus e nova terra. E eu vou lhe explicar algumas razões para que você fique claro. Primeiro, a palavrinha utilizada para novo aqui no nosso texto, vi novo céu e nova terra, não é a palavrinha neos. No grego nós temos duas palavrinhas para novo. É a palavrinha neos e a palavrinha kainos. A primeira, neos, fala que na verdade é novo no sentido temporal. Acabou tudo aqui agora e começa de novo. A palavra kainos, ela fala mais de forma qualitativa. Aquilo pode ter sido renovado. Por exemplo, em 2 Coríntios 5,17, muito conhecido dos irmãos, o texto vai nos dizer que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Nova ali, naquele texto, é a mesma expressão, kainos. Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu participo, irmãos, dessas criaturas. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu continuo sendo o Cleiton, né? Tenho a natureza do Cleiton, que fui antes de me converter. O que mudou? Mudou toda a questão qualitativa. As coisas já passaram. E um dia essa mudança vai ser totalmente completa, porque eu vou ter o meu corpo glorificado. Vai ser o mesmo corpo, mas um corpo totalmente glorificado. É exatamente a mesma palavra utilizada aqui, para novos céus e nova terra. Vai ser uma terra totalmente redimida, totalmente modificada qualitativamente. Uma terra totalmente renovada, restaurada de toda a impureza do pecado. A segunda razão, porque eu creio dessa forma, é porque o próprio apóstolo Paulo nos falou sobre isso. E aí eu gostaria que você mantivesse marcado aí o texto do primeiro versículo e fosse comigo para Romanos 20, 21. Desculpe, Romanos 8, versículo 20 e 21. Romanos 8, versos 20 e 21. Que diz o seguinte, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre os sofrimentos do tempo presente e as glórias do porvir. E ele diz o seguinte no verso 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Essa vaidade é exatamente ao vapor, aquilo que exatamente foi sujeitada a ela por conta do pecado do homem. Mas, verso 21 vai dizer, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, a própria criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esta própria criação que existe agora, ela será redimida para a glória dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus possam habitar nela. É uma criação agora totalmente mudada, totalmente nova, sem o pecado, sem corrupção nenhuma, irmãos. Então, eu penso que ela vai ser redimida por conta desse texto também. Porque semelhante ao nosso corpo, nós teremos corpos ressurretos, assim a criação também vai ser modificada. E eu penso também, irmãos, que essa é a melhor forma de entender os novos céus e nova terra, porque se entendermos que tudo foi aniquilado, é como se estivéssemos afirmando uma vitória do diabo. Ele conseguiu corromper a criação de forma tão grande que Deus teve que destruir tudo mesmo. Nada daquilo aproveita. Mas o diabo, mesmo enganando o homem e levando ele ao pecado, qual nós sofremos hoje, Deus em Cristo nos redimiu. Se Ele é poderoso para redimir a nossa natureza totalmente, Ele é poderoso para fazer novos céus e nova terra. E nesses, da promessa, esses habita a justiça. E o texto, nosso texto ainda diz mais, novos céus e nova terra, porque os primeiros céus e a primeira terra passaram. Nós não temos mais aquilo que era corrompido, aquilo que era mal naquela terra. Ela não existe mais, ela agora é uma nova terra, é um novo céus e nova terra. E é interessante que o nosso verso 1 ainda, que fala sobre essa terra santa, diz, e o mar já não existe. O que significa então dizer que o mar já não existe? Entre os estudiosos há muita dúvida sobre essa questão do mar. Alguns entendem literalmente que na nova terra não vai ter mar. Outros entendem que é a questão dos limites do mar, que não vai precisar mais ter os limites do mar, porque tudo vai estar em plena harmonia.
Os limites foram estabelecidos exatamente por conta do mar bravio. Mas eu penso que, observando aqui de forma simbólica e todo o contexto de Apocalipse, esta questão do mar, como afirma Bill, G.K. Bill, em seu comentário de Apocalipse, ela pode ser entendida de forma simbólica, porque o mar já tem aparecido em vários lugares de Apocalipse. E todas as vezes que ele aparece em Apocalipse, ele aponta para uma aflição, para um mal. Por exemplo, no capítulo anterior a isso, está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 20, verso 13, nós vamos ver que o mar era aquele que dava os mortos, e o mar dará os mortos. O mar era como alguém que tinha alguns mortos ali nele. A expressão que vai utilizar aqui. No capítulo 13, verso 1, a gente vai ver que a besta é que emana do mar. Então, várias vezes, o mar também, no Antigo Testamento, é apontado como sendo o juízo de Deus. Por exemplo, os carros de Faraó foram então imprensados e totalmente condenados ali, usando o quê? O mar. E mar também aponta situações caóticas, entre outras coisas. Então, a ideia aqui, fazendo um paralelo aqui com a questão não existe mais, e o verso mais à frente, que nós não vamos ver hoje, mas também vai aparecer o verbo existir, que é o verso número 4, diz que não vai existir mais luto, nem pranto, nem dor, ou seja, as coisas más. Então, eu penso que o mar já não existe, é porque nesse novo céu e nova terra não vai haver mais a aflição, a perversão e o mal. Então, teremos uma terra santa. É aí, irmãos, então, que se encontra a nossa esperança. Novos céus e nova terra. Uma redenção da terra perfeita. Uma terra sem corrupção. Talvez, irmãos, nenhum de nós aqui possamos sequer imaginar como seria algo assim. Nós estamos tão afundados e tão mergulhados na corrupção do pecado que nos rodeia, que a gente sequer pode imaginar uma terra sem a corrupção, sem o pecado. Mas ela existe, irmãos. E ela é a nossa esperança. Foi peregrinando que o povo foi atrás da terra de Canaã. É peregrinando na vida cristã que nós anseiamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém, irmãos? Em segundo lugar, veja você aí, verso 2. O texto vai nos revelar que não só existe uma terra santa, uma terra que é redimida, uma terra que não tem poluição, novos céus e nova terra, uma terra sem corrupção. Mas ela nos diz que haverá uma cidade nessa terra. Vai haver uma cidade, e essa cidade ela é santa. Vai ter uma cidade importante nesse novo céus e nova terra, que é uma cidade santa. Veja o que diz aí verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Uma cidade santa. Haverá novos céus e nova terra, em primeiro lugar. E em segundo lugar, haverá uma cidade santa. O Antigo Testamento, como aqui Apocalipse sempre vai fazer menção de símbolos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Jerusalém era chamada de cidade santa. Todas as vezes que nós vemos a menção no Antigo Testamento para Jerusalém, ela aponta para a cidade santa. No Novo Testamento, ela aparece poucas vezes, somente 2 vezes em Mateus e o restante é só em Apocalipse, essa expressão cidade santa. Segundo Simon Stemmerker, em seu comentário, comentando esse texto, ele diz: depois de rasgar a cortina que separava o Santo dos Santos, no santo lugar, Deus não mais habitou no templo de Jerusalém, e sim na igreja. Então, qual a nossa relação com a cidade santa? No Antigo Testamento, todos os judeus, todo o povo de Deus, se direcionava e ia então para a cidade santa, para Jerusalém. Uma vez por ano todos iam para Jerusalém, para o templo, porque Deus habitava ali na cidade, ou num tabernáculo, ou num templo. No Novo Testamento, com o advento de Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em nós, e nós passamos a ser morada e habitação do Espírito Santo.
Mas nos parece que no novo céu e nova terra, nós, na verdade, nós não vamos ter a morada, mas nós vamos habitar na morada. Veja você o texto do verso 3, que daqui a pouco nós vamos ver. Quando ele diz que a voz olha para essa cidade e diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Veja, irmãos, que é diferente de como nós agimos hoje, atualmente. Atualmente, o Deus habita em nós. O Espírito habita em nós. Por quê? Porque ele faz toda a mudança, toda a regeneração. Mas nos parece aqui que a expressão utilizada aqui é que naquele tabernáculo Deus habitará com os homens. A presença de Deus ela vai ser de uma forma diferente de como é hoje. Então, quando formos para o verso 3, vamos falar um pouco dessa presença. Então, a cidade santa, ela pode ser apontada no sentido de lugar que estava descendo, uma cidade mesmo, que vai haver na nova terra. E também pode ser mencionada como o povo que mora naquela cidade. Isso é muito comum para nós hoje. Por exemplo, eu posso dizer, olha, há tantos anos que eu moro em Bahia. Quando eu digo isso, eu estou falando Bahia como sendo o quê? Uma cidade. Mas quando eu digo o seguinte, olha, toda a Bahia está injustiçada por conta dos governantes de pula-pula de prefeito. Então, quando eu digo toda a Bahia, eu estou me referindo não à cidade como estrutura, mas às pessoas que estão ali. E aí, então, o nosso texto nos diz que esta cidade santa, ela é chamada de santa porque ela é purificada. Esta cidade, ela é totalmente purificada. Nela não penetra impureza. Não entra impureza nela. E depois ele usa outro termo para essa cidade santa. Ele diz, a Nova Jerusalém. Em Apocalipse, nesse livro nosso, essa expressão Nova Jerusalém só aparece 2 vezes. A primeira vez uma vez é aqui, onde nós a lemos, e a outra vez é no capítulo 3, verso 12, quando Deus está falando à igreja de Filadélfia. E ele diz, ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, a Nova Jerusalém é exatamente a cidade que ele diz que vai fazer aquelas pessoas serem colunas, participarem dela. Outro termo utilizado aqui, que ele utiliza, é a cidade que descia do céu. Essa Nova Jerusalém ela é considerada como a cidade de Deus. A cidade de Deus. Ela é também chamada de celestial. Por que essa cidade é celestial? Porque ela vem do céu. Ela desce do céu para a terra. Interessante, irmãos. Entender que uma cidade em que nós vamos ver depois que Deus está presente, que estava no céu. A cidade existe no céu. E ela então desce do céu. Deus está nela. E agora ela desce para onde? Para a terra. Interessante como Simon Steinberg diz, que esta Nova Jerusalém, que se encontra cheia do povo de Deus, desce à terra, razão pela qual o céu e a terra se fundem em um só. Por isso que a expressão não é apenas nova terra, mas a expressão é novos céus e nova terra. Alguém já disse, acho que ele tinha um dos reformadores que disse, que o céu é exatamente onde Deus está. O céu só é céu porque Deus está lá. Agora você imagine, a cidade está descendo para a terra. E ela desce com Deus. O que nós temos aí é exatamente, irmãos, céus e terra juntos agora. A cidade da habitação do Senhor na terra. Então, é muito comum nós dizermos, vamos morar no céu. Não está errado, eu penso que não esteja errada essa expressão. Porque nós estaremos no céu e na terra. A presença gloriosa de Deus que desce na cidade. É interessante que essa cidade, ela desce com toda a igreja junto. Os irmãos devem lembrar que no texto de
Tessalonicenses 4,17, o apóstolo Paulo diz que ao soar a voz do arcanjo e da trombeta de Deus, ele virá nas nuvens com poder e grande glória. E nós então seremos arrebatados com ele nas nuvens, para se encontrar com o Senhor. Para onde você acha, irmãos, que nós seremos levados nesse momento com o nosso corpo glorificado? Eu penso que nós seremos levados para lá, para onde Deus está. Para onde Deus Pai está. Para a cidade. E quando sim, o novo céu e a nova terra estiver sido totalmente implantado, restaurado, esta cidade, e nós juntamente com ele, desceremos para habitar os novos céus e a nova terra. Esta cidade, irmãos, que vai ser muito falada aqui na nossa série de exposições, verso 9 até o verso 17, vai detalhar várias coisas dessa cidade. Nós vamos tentar entender isso. Mas esta cidade também é dita aqui no nosso verso 2, se você está acompanhando aí, que ela é da parte de Deus. O que a expressão diz? Ela é uma cidade santa, ela é a Nova Jerusalém, que desce do céu, vem do céu, mas ela é da parte de Deus. Ela é divina. Por quê? Porque Deus é o arquiteto e edificador dela. Não é esse o texto que nós lemos, irmãos, agora há pouco, quando falamos de Abraão? Quando pela fé Abraão peregrinou da terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. O próprio Deus arquitetou e fez toda essa cidade, irmãos, para nós. Que bênção! Que cidade, que brilho! Ela é divina. E, em último lugar, ela diz que essa cidade, provavelmente aqui apontando para os moradores dela, esta cidade ela está ataviada. Veja a expressão aí, irmãos, na sua Bíblia. Ela está ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A figura do casamento, hoje nós estávamos falando aqui de casamento, né, na escola dominical. Eu falava então que o casamento, na verdade, ele é a expressão de uma realidade muito maior. Da realidade de Cristo com a sua igreja. E na verdade, irmãos, nós aguardamos. A igreja do Senhor, então, ela aguarda o dia em que nós vamos nos encontrar com o noivo. E ele usa a expressão, ela vai estar preparada, ela vai estar ataviada, adornada para o seu esposo. Uma igreja, ela vem descendo do céu, totalmente pura, santa, porque ela vem na cidade santa, imaculada, com corpos glorificados. Eu gosto muito do reverendo Heber Campos, quando ele diz, essa cidade santa, a noiva, será literalmente vestida de branco, pois cada um de seus habitantes portará vestiduras brancas, apontando para a real pureza da cidade e para a santidade moral e espiritual de cada um deles. Cada um, irmãos, dos que estarão lá, serão a noiva do Cordeiro, serão santos, purificados, longe do pecado. Essa luta que nós temos todos os dias, este pecado que tenazmente nos assedia, que nós ficamos tristes quando pecamos, essa coisa horrível que nos cerca em nossa natureza pecaminosa, isso tudo desaparecerá, irmãos. Nós não teremos mais inclinações para o pecado, nós só veremos a glória do Senhor. Nós só veremos a glória de Cristo Jesus, do noivo que encontrará a sua noiva ataviada. Precisamos vibrar com isso, irmãos. Precisamos crer nisso. E em último lugar, irmãos, o verso 3. Existirá também, não apenas uma terra santa. Existirá uma cidade santa. Que depois nós vamos falar mais nas outras exposições sobre a cidade. Mas existirá uma presença santa. E é o que diz o verso 3. Veja você. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Que
Que brado, né? Confortante aos nossos corações. É um brado, irmãos. É uma grande voz vinda do trono. Se nós perguntamos de quem é essa voz, alguns tentam, por exemplo, argumentar que essa voz seria do próprio Deus. Quando nós olhamos aí o verso mais à frente, o verso 5, que diz, e aquele que estava sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Pode ter sido, irmãos, a voz do que está sentado no trono, porque ele diz que a grande voz vinha do trono. Mas pode ser que tenha sido de um anjo que estava próximo do trono também. Mas não importa aqui de quem era a voz. A questão é o que esta voz diz. É uma grande voz, ou seja, para que todos possam ouvir, para que todos possam escutar. Não é uma mensagem, irmão, secreta e escondida, mas é uma mensagem para que todos possam ouvir. É uma mensagem que deve ser pregada hoje aqui. É uma mensagem que deve ser pregada em todos os lugares. E esta mensagem, ela diz o seguinte. Primeiro, ela diz que o tabernáculo de Deus, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo de Deus. Ezequiel, provavelmente ele está citando aqui Ezequiel capítulo 37, versos 26 e 27. Ele está de novo usando a simbologia. Ezequiel fala sobre o santuário. E ele diz o seguinte, que eu porei o meu santuário entre eles para sempre. É a promessa de Ezequiel lá. Mas como para sempre, irmãos? Que muitas vezes o próprio templo foi destruído. Hoje mesmo o templo de Jerusalém, né? Foi destruído em Herodes. Esse santuário é exatamente este santuário aqui de Novos Céus e Nova Terra que está falando. E ele usa esse nome. Então é o tabernáculo do Senhor. O Senhor vai tabernacular. Ora, irmãos, quando Cristo Jesus veio e habitou entre nós e tabernaculou entre nós, nós vimos a glória do Pai. Nós vimos a glória do Pai em Cristo. Nós vimos de forma gloriosa Cristo, mostrando a glória do Deus que é invisível. Mas nesse dia, irmãos, parece que nós vamos ter uma presença mais gloriosa ainda. A presença e a habitação do Senhor naquele lugar, ela vai ser de forma muito gloriosa. Quando nós falamos de presença de Deus, irmãos, é importante lembrarmos que, de fato, Deus está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Mas quando nós falamos da presença de Deus de forma de sua glória, de sua ação, como acontecia em Israel, não é que Deus não estava presente em todo lugar no Antigo Testamento, Deus estava presente. Mas é o lugar onde ele manifestava a sua glória, que ele recebia adoração e culto, era no templo. Foi no tabernáculo inicialmente e depois foi no templo. Hoje, em nossos dias, nós somos o templo e o tabernáculo do Senhor, a igreja dele reunida. Por isso que o momento de culto é um momento tão importante. Porque no momento de culto, o povo de Deus, que é a sua igreja, se reúne para prestar louvor e glória a Ele. E esse momento, irmãos, é como se fosse um pedacinho do céu. O momento de culto é um pedacinho do céu. Porque nós adoramos a Deus como vamos adorar lá. Nós temos a presença de Deus entre nós. Nós temos a palavra de Deus sendo ensinada aos nossos corações. Um momento de culto, irmãos, não é um momento simples. Ele deve ser anelado e esperado toda semana para chegar o domingo, o dia do Senhor, e vamos prestar culto a Ele. Porque naquele momento a assembleia dos justos estarão reunidas naquele lugar. Certamente não vai ser como naquele dia, onde nós teremos todos os santos reunidos na mesma cidade. Mas o momento de culto é uma parte do céu. É interessante aqui que Heber Campos nos diz: a presença de Deus será tão gloriosa que nada neste mundo pode ser equiparado a ela. A presença de Deus nos novos céus e nova terra. Certamente nós não podemos comparar a forma que Deus vai estar presente lá. Mas a presença dele vai ser muito mais gloriosa do que qualquer coisa que nós podemos ver aqui na terra. Uma coisa interessante aqui nesse texto é que é concretizado o princípio pactual do Emanuel. Os irmãos que estavam aqui no estudo que nós vimos sobre doutrina do pacto, tem um princípio em todas as alianças de Deus, que é o princípio do Emanuel. Em toda aliança que Deus manifeste na sua palavra, ele diz: eu estarei convosco, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. E aqui, na verdade, nós temos essa concretização plena.
quando ele diz, no finalzinho do verso 3, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa é a Nova Jerusalém. Essa é a cidade santa, a reluzente cidade santa, que estará nos novos céus e na nova terra, e que habitará a justiça. O que podemos concluir então, irmãos, desses primeiros 3 versos? Não é apenas informações para nós, mas são verdades que devem ser pensadas, meditadas todos os dias da nossa vida. Quando somos alvos da corrupção, quando somos alvos do pecado, quando a voz da transgressão vem com o inimigo e faz mal contra nós, nós devemos lembrar que existem novos céus e nova terra. Devemos olhar para o culto, irmãos, como um momento único, como um pedacinho do céu. Um pedacinho dessa cidade onde todo o povo estará reunido. E eu lhe pergunto então, você como noiva, como igreja do Senhor, você tem se preparado? Eu falava aqui na escola dominical que o casamento, né, no antigo Israel, né, até no Novo Testamento mesmo, a noiva então, quando o rapaz se desposava com a noiva ficava na casa do seu pai, e o rapaz então em um certo dia voltava para buscar a noiva. Mas naquele tempo em que a noiva estava lá na casa do seu pai, esperando que o noivo viesse para buscar, a noiva ficava se preparando, né? Tinha toda aquela preparação para que ela pudesse se encontrar com o seu noivo. Como noiva do Senhor, como igreja, que é a noiva do Cordeiro, você tem se preparado para esse dia, para esse momento glorioso? Ou não? Pensemos, irmãos, analisemos. Certamente a preparação plena ela virá quando nossos corpos forem glorificados, mas a todo instante nós temos que entender que nós precisamos estar preparados como uma noiva adornada e purificada pelo Senhor. Efésios vai dizer que Cristo nos purifica pela palavra. Efésios 5. Ele nos purifica pela palavra, Ele nos lava pela palavra. Você precisa utilizar da palavra para ser lavado e ser adornado. Como a noiva do Cordeiro. E em último lugar, aplicando este texto, esta terra que nós falamos, esta maravilhosa terra que nós falamos, ela só será realidade para aqueles que foram comprados com o sangue de Cristo. Os que procedem de todas as tribos, línguas e nações, que Ele comprou com o seu sangue. Somente aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, eles entrarão na cidade santa, na Nova Jerusalém. Eles descerão, juntamente com todo o povo de Deus, para os novos céus e nova terra. E você, meu irmão, você que nos visita, que ainda não foi alcançado pela graça do Senhor, Cristo é a esperança para a sua vida. Este mundo dos dias de hoje não há solução. Ele vai passar, pois a primeira terra e o primeiro céu já passaram e o mar já não existe. Mas haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Arrependa-se do seu pecado, volte-se a Deus, que Ele pode ter misericórdia de você e lhe alcançar com sua graça redentora. E então você será comprado pelo sangue de Jesus. Eu gostaria de terminar com uma frase de Martinho Lutero, que ele diz: eu não daria um só momento do céu em troca de todas as alegrias e riquezas do mundo, mesmo que durasse por milhares e milhares de anos. O céu é a nossa dádiva. As riquezas que devemos ajuntar é no céu. Novos céus e nova terra, juntos, para o povo de Deus reinar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos esta consciência, que novos céus e nova terra possam ser uma realidade para nós. Vamos orar, feche seus olhos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra exposta, desta verdade tão profunda, Senhor, e que muitas vezes diante de nós parece estar longe, e muitas vezes até esquecemos, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos lembrar desta realidade tão preciosa para nós, da existência de uma terra santa, de novos céus e nova terra, da existência de uma cidade santa e da existência de uma presença gloriosamente santa, que é o Senhor habitando com o seu povo. Deus, neste momento em que cultuamos ao Senhor aqui, nós nos alegramos com esta verdade tão preciosa, Deus. Prepara-nos, Senhor, prepara-nos o nosso coração, adorna-nos como noiva para se encontrarmos com o Senhor. Que o Senhor possa nos limpar das nossas iniquidades, que o Senhor possa nos lavar dos nossos pecados. Oh Deus, e que em breve possamos estar ao teu lado, como noiva adornada, para encontrar com o Senhor. Fala aos corações, Senhor, daquelas vidas que ainda não foram compradas com o sangue do Senhor. As chama e conscientiza o seu coração da necessidade de voltar os seus olhos para Cristo. Esta é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.